Olá, boa tarde, tudo bem? Você que nos assiste aqui pelo nosso canal Meu Desafio EAD, pelo YouTube, canal do Curso Desafio Preparatório para o Enem 2025. Antes de eu iniciar minha aula, não é? Primeiramente, boa tarde, professor Wirley com você, redação. Mas antes de começar, eu quero pedir desculpas pelo nosso lapso temporal. Nós iniciamos com atraso, porque tivemos um contratempo, mas tudo resolvido. Então vamos lá agora para a nossa aula, tudo bem? Boa tarde aqui para a nossa querida Neuma Aguiar, Alieneu Pinheiro, Gabriel Matos, Marcione Bentes, que estão sempre conosco, nossos alunos que são especiais, nossos alunos cativos. Vocês são a razão de nós estarmos aqui todos os dias, de segunda a sexta, realizando estas aulas, não somente minha de redação, como também de geografia, história, física, matemática, literatura, língua portuguesa, biologia, química, para o preparatório ao Enem 2025. Aulas gratuitas, você não paga, você não tem nenhum tipo de custo. É uma proposta que nós fazemos exatamente para alcançar a você, para dar condições a você de competir pela sua vaga, de conquistar a sua vaga. E se Deus quiser, o ano que vem nós estaremos com você no ensino superior e você vai rememorar, não é? Puxa, minha trajetória, o meu esforço valeu a pena. Então é esse que vale a pena mesmo. Nós vamos avançar hoje no nosso processo de redação, tudo bem? Então a nossa aula de redação vai ser avançada hoje para que você possa entender mais uma etapa, mais um módulo relacionado ao processo da construção da redação. Lembrando que eu já mostrei para vocês aqui, né, a gente vai ver, a redação nota 1000 está sendo uma das nossas buscas, porque o Amapá ainda não obteve essa nota 1000 na redação. Essa nota 1000 é uma nota muito escassa, muito escassa. Não é à toa, por exemplo, que o ano passado foram mais de 4 bilhões de pessoas que participaram do Enem 2024, 4 milhões de pessoas, e apenas 12 dessas pessoas no Brasil inteiro obtiveram nota 1000. Veja só, gente, de 4 milhões, mais de 4 milhões de pessoas, apenas 12, somente 12, confere quase duas mãos, né? Só não confere duas mãos por causa de 2 dedos. Então, nós temos 5 mais 10, aí mais 2, 12 pessoas em todo o Brasil. Então, para você ver que é uma nota muito complexa, não é fácil. Eu quero ser nota 1000, mas você tem que se dedicar, tem que se esforçar, tem que construir muito processo de aprendizagem, muita realmente busca e claramente, não é? Foco. Vamos então aqui, olha só relembrar, nós já vimos isso, quero relembrar para você ter muita compreensão do processo. A redação nota 1000 é dividida em 5 competências, 5. Então a competência 1, que vale 200 pontos, a competência 2, que vale também 200 pontos, a competência 3, a 4 e a 5. Cada uma destas 5 competências, você percebe aí, cada uma delas vale 200 pontos, cada uma delas vale 200 pontos, perdão. Cada uma delas vale 200 pontos. Então, se eu tenho 5 competências, cada competência trabalha uma área específica, tem uma parte específica de correção. A competência 1 trabalha a escrita formal, é onde as pessoas mais perdem nota, já disse para vocês isso, onde mais ocorre a perda de nota é na competência 1. As pessoas estão perdendo muito na questão da ortografia, da acentuação gráfica, da pontuação. Nós precisamos ter muito cuidado com essa área da concordância verbal, do aspecto da regência dos termos, dos verbos e substantivos que são regidos por preposições ou não. Então, esse aspecto da competência 1, ele é um aspecto muito complexo e tem sido o maior problema dos nossos candidatos, dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Eles não conseguem escrever sem cometer erro gramatical, são chamados desvios gramaticais. A competência 2 trabalha o aspecto do repertório sociocultural, trabalha também a estrutura do texto dissertativo, argumentativo, e trabalha também a proposta temática, para que você não tangencie, para que você possa fazer uma
percepção completa da proposta temática, o uso produtivo do repertório correto, do repertório temático, com pertinência ao tema, com ligação ao tema, a estrutura do texto dissertativo, e esse repertório temático é a competência 2. A competência 3 é o projeto de texto, é você dar sequenciação à tua ideia, o que você começou no parágrafo de proposição, dar sequência aos parágrafos de argumentações, que são os desenvolvimentos, e finalizar no parágrafo de conclusão. Então, esse projeto de texto, essa condição em que você faz um início, meio e um fim na tua abordagem teórica, temática, argumentativa. Então, é a competência 3. A competência 4 trabalha os aspectos coesivos, os elementos coesivos que nós vimos na aula passada, o interparágrafo, entre os parágrafos, e intraparágrafos, dentro dos parágrafos. Então, esses aspectos da coesão textual na competência 4. E a competência 5 trabalha a proposta de intervenção no parágrafo de conclusão. É o que a gente vai ver hoje, inclusive, com mais foco, com mais detalhe. Mas antes que eu veja com vocês isso, então, você percebe, né? Cada uma das competências valendo 200 pontos, e aí você tem 1.000 pontos, 200 vezes 5, 1.000. Lembrando que a correção do Enem é uma correção muito também complexa, é uma correção muito direta, vamos colocar assim, certo? Uma correção muito ampla. Ela não fragmenta a nota, ela não tem fragmentação de nota. Ela trabalha notas, né, de 40 em 40. Então, se o corretor percebe que o estudante não cometeu erro, ele vai pontuar, claro, né, vai deixar toda a nota lá. Lembrando que as pessoas perguntam, né? As pessoas perguntam e muitos professores não sabem responder. Mas eu vou responder para você aqui com muita clareza e muita tranquilidade. A pergunta é: o aluno, ele conquista a nota 1.000 ou toda a redação já vale nota 1.000? A resposta é muito clara, gente. Toda a redação já vale nota 1.000. O corretor, ele não atribui nota, tudo bem? Quantos pontos você dá nessa redação? Ninguém dá nota na redação. O corretor, ele retira, ele elimina, ele faz o demérito da nota. Então, nesse caso, o corretor não atribui a nota, você entende isso? Ele elimina, ele retira a nota. Então, toda a redação começa valendo 1.000 pontos. Aí o corretor percebe um desvio. Desvios são erros. Ele percebe um erro gramatical, um erro de escrita, um erro de estrutura da redação, um erro em que não ocorreram os 3 parágrafos que são os obrigatórios. A redação só tem 2 parágrafos, o texto todo, então teve uma quebra na estrutura do texto dissertativo, argumentativo. Teve um erro ali, então ele vai retirando a nota, aí ele retira a nota, vai retirando a nota, aí o sistema já vai fazendo a redução da nota. Quando ele finaliza a correção, aí qual a nota ficou? 540. Aí aquela nota vai ser a nota aplicada para o estudante. Lembrando que as notas do Enem são assim, olha, se não tiver problema algum, nenhum problema, o corretor olhou, na competência 1 não teve problema, então na competência 2, na 3, na 4, na 5 não houve problema, então cada competência pontua 200. Se cada competência pontua 200, porque ele não retirou nota, então aí você tem os 1.000 pontos. Mas se ele percebe erro, então, aí ele já faz a correção e já vai para 160, certo? Então olha só, você percebe aqui, né, que são de 40 em 40 pontos, 120, ou 80, ou 40, ou 0. Essa é a condição. Lourenaldo, né? Ladislau. Boa tarde, Lourenaldo. Que bom ter você conosco. Seja bem-vindo à nossa aula de redação do curso Desafio. Lourenaldo Ladislau da Costa. Que maravilha ter você conosco. Muito bem. Boa tarde, Lourenaldo. Olha só. A redação, então, ela vai ser pontuada em 6 notas. Percebe, né? 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. Então é de 40 em 40 pontos. Esse é um detalhe que você não pode também perder de vista. Não existe 1, 2, 3, 4 pontos, não. É 40 em 40. Então é um detalhe pesado.
Falei para vocês que o problema mais grave é a competência 1. A competência 1, que é a escrita formal. E aí, nessa escrita formal, nós temos, então, os aspectos relacionados aqui, olha, a demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A escrita formal é estabelecida por 5 pontos principais. A semântica, que é a significação das palavras. Nós temos que dominar essa semântica, a significação das palavras, dominar a ortografia oficial, a escrita das palavras, temos que dominar a acentuação gráfica, temos que saber escrever as palavras com o significado correto das palavras e fazer a devida acentuação. As palavras que são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, que recebem os acentos gráficos agudo ou circunflexo, ou mesmo as palavras que têm a fusão da crase. Como é que eu vou estabelecer o sinal indicativo da crase? Então, tudo isso é acentuação gráfica. Informando aqui que o tio não é acento gráfico, tudo bem? O tio é um sinal de nasalização, ele não entra na acentuação gráfica. A pontuação, saber utilizar vírgulas e pontos, é obrigatório. Saber fazer uma pergunta com sinal de interrogação. Então, tudo isso é necessário você dominar, sobretudo o uso das vírgulas, que é onde as pessoas mais se perdem. A morfossintaxe, a morfologia, que é a classe, a estrutura e a classe das palavras, sobretudo pelo aspecto da concordância verbal, concordância nominal, é onde mais ocorre o aspecto de correção, nas concordâncias. É extremamente necessário o aspecto da concordância. Então, nós temos que dominar a concordância dos verbos, a concordância dos substantivos, dos nomes nos casos, não é? E, por fim, a regência, que é a condição que exige ou não os termos regidos por preposições. Então, esses 6 aspectos aqui, eles determinam a escrita formal. Eu tenho que ser bom na semântica, significação das palavras, na ortografia oficial escrita, na acentuação gráfica, os acentos gráficos, na pontuação, na morfologia e na sintaxe, que é a morfossintaxe, e na regência. Aí, por exemplo, aqui, olha, nós já vimos, né, eu estou aqui revisando com vocês, o sedentarismo é visto como uma coisa danosa para a sociedade moderna, logo sua principal característica decorre da falta de atividade física, envolvendo a diminuição do bem-estar das pessoas que não mantêm nenhuma prática corporal. Com isso, compromete a própria saúde, mas os exercícios não podem acontecer apenas em academias, já que deve ocorrer nos diversos ambientes do cotidiano humano. Afinal, ter a mente e o corpo saudáveis são essenciais para a manutenção da vida. Esse é um texto, a pessoa escreveu aqui um parágrafo e aparentemente o parágrafo está perfeito, mas ele tem vários desvios. Lembrando que desvios são erros. Só que é uma nomenclatura, não é para ser menos complexa, é uma nomenclatura mais politicamente correta chamar de desvios. Mas na verdade são erros, erros gramaticais. Nesse parágrafo nós temos vários erros gramaticais, erros de significação de palavras, de pontuação, erros de morfossintaxe, de regência. Vamos ver então, olha só. Vamos ver então aqui, olha. O sedentarismo é visto, certo? Temos um erro aqui no visto, como uma coisa. Outro erro em uma coisa. Para a, outro erro. Moderna, outro erro. Sua, também outro erro. Quando fala sua principal característica, aí fica a dúvida, né? Sua principal. Eu olho para trás e eu vejo que o texto falou de sedentarismo e falou de sociedade moderna. Aí quando fala sua principal característica, é principal característica de quem? Do sedentarismo, olha aí, ou da sociedade moderna? De quem é a principal característica? Olha só, escute e leia. O sedentarismo é visto como uma coisa danosa para a sociedade moderna. Logo, sua principal característica, sua, de quem? Sua característica principal do sedentarismo ou sua principal característica da sociedade moderna, percebeu? Esse é um dos erros mais complicados da língua portuguesa. É um erro de semântica. O nome dele é ambiguidade. É quando um termo remete para 2 ou mais sentidos. Nós temos a perda da unidade de sentido aqui e o texto fica com duplo sentido, triplo sentido. Nesse caso ficou com duplo sentido, porque o sua remete o sentido tanto para sedentarismo, a característica pode ser do sedentarismo,
ou pode ser da sociedade moderna. Então eu não sei de quem é a principal característica, se é de um ou de outro, e isso caracteriza a ambiguidade, que é uma perda do sentido único do texto. Isso aqui é um erro de semântica, erro gravíssimo. Só por esse erro, aqui já tinha 40 pontos de perda. Só por este erro, 40 pontos de perda. Então, 1.000 pontos já desapareceram. Eu tenho no máximo 960 pontos agora. Percebe como a coisa é pesada? Um erro e já, né? Não é um erro qualquer, esse aqui é um erro pesado, é um erro complexo. Por que esse erro aqui é pesado? Porque ele retira, ele quebra a unidade de sentido do texto. Tudo bem? Após a divulgação, a Leonel perguntou, né, do resultado, temos acesso aos erros de nossa redação? A Leonel não tem, infelizmente. No concurso público você tem acesso, no concurso você pede, no concurso você entra com, né, um pedido de recurso, certo? Um recurso, há os chamados pedidos de recursos, aí você entra você pede o espelho da tua redação, aí eles mandam para você e mandam quais foram os erros corrigidos no concurso, mas no Enem esse acesso não é estabelecido, você não consegue. O que eles fornecem é a tua nota por competência. Dá para ver quantos pontos você obteve na competência 1, na 2, na 3, na 4, mas não quais erros foram cometidos. Eles colocam a nota, por exemplo, das 200 pontos, obteve 120, aí você perdeu 80, mas onde perdeu 80? Aí eles não dizem onde foi. Perfeito? Infelizmente não dizem. No concurso, sim, está lá tudo estabelecido onde foi, porque o edital do concurso ele tem outra condição jurídica. No Enem, nós não temos edital permitindo recurso jurídico. No concurso nós temos. Então, olha só, aí vai avançando. Então, aqui você tem os erros, certo? Os erros. Então, aqui, olha, erro, falta envolvendo bem-estar, não, nenhuma, mantém, né? Então, são os erros que aqui ocorrem. Aí vamos lá, então quais são os erros? Aí você vê um texto bem interessante, mas olha só a quantidade, olha só, o texto parece correto, né? Mas olha a quantidade de erros que ele possui. Está aqui, olha só, tudo bem? Eu estou mostrando quantos erros. Você vê aqui, olha, parece que o texto está perfeito, né? Puxa, que texto interessante, bem escrito. Mas olha, vou repetir aqui a imagem. Veja a quantidade de erros. Olha aqui, ó. Então, esse é o olhar do corretor, ele olha assim para o teu texto, ele olha com essa visão. Você olha assim, olha, você olha o texto perfeito, maravilhoso, vou aplaudir aqui que está muito bem, está muito bom. E o corretor, você olha assim, perfeito, o corretor olha desse jeito aqui, olha, com os erros. Então, olha quantos erros de escrita formal há nesse texto. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é eliminar os erros. Então, vamos lá, eu vou corrigir aqui, tá? O sedentarismo é definido. Lembrando, essa aula aqui eu já fiz, eu só estou repetindo, essa aula já foi feita com vocês, só estou repetindo para a gente chegar num ponto mais avançado, tudo bem? Então, é definido como um fato, né, um fato danoso pela sociedade contemporânea. Logo, o comodismo caracteriza-se mediante a escassez de atividade física, ocasionando a diminuição do bem-estar das pessoas que não mantêm alguma prática corporal. Com isso, aí não mantém prática corporal, com isso não mantém prática corporal alguma, com isso aí comprometem a própria saúde. Mas os exercícios não podem acontecer apenas em academias, já que deve ocorrer nos diversos ambientes do cotidiano humano, afinal, ter a mente e o corpo saudáveis é essencial para a manutenção da vida. Aqui está o parágrafo corrigido, certo? Aqui, então, é corrigido. O sedentarismo é definido como um fato danoso pela sociedade contemporânea. Logo, o comodismo caracteriza-se mediante a escassez de atividade física, ocasionando a diminuição do bem-estar das pessoas que não mantêm prática corporal alguma. Com isso, comprometem a própria saúde, mas os exercícios não podem acontecer apenas em academias, já que devem ocorrer nos diversos ambientes do cotidiano humano, afinal, ter a mente e o corpo saudáveis é essencial para a manutenção da vida. A competência 2, ela compreende a proposta de redação, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema,
dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, correto? Então, essas aqui são as condições da competência 2. A estrutura nós já trabalhamos para vocês entenderem que são 4 parágrafos, certo? Cassiane Sampaio, boa tarde, Cassiane. Laine Câmara, boa tarde, Laine, tudo bem? Então, boa tarde a você que está conosco. Perfeito, Helena, você entendeu, né? Obrigado também. Olha só, então, Cassiane Sampaio e Laine Câmara, boa tarde a vocês. Então, são 4 parágrafos. Aí é o primeiro parágrafo de proposição, o segundo e o terceiro de argumentação e o quarto de conclusão. 4 parágrafos. A proposição é a introdução, os parágrafos de argumentações são os desenvolvimentos e, por fim, a conclusão, certo? Aí, por exemplo, um tema aqui, né? A sociedade contemporânea e a revolução tecnológica, caminhos para promover a inclusão digital no Brasil. Informando de novo que essa aula nós já vimos, eu estou recapitulando para chegar num ponto mais avançado, tudo bem? Eu estou indo ponto por ponto para avançar. Eu faço isso para você ter mais fixação do conhecimento. Então, essa aula já foi vista, você pode, na própria sala virtual, lá no Google Classroom, na sala de aula, nossa sala virtual, você pode pegar uma aula minha, aí vai estar lá módulos 1, 2 e 3. Aí está lá, você vai ver a explicação bem detalhada dessa aula. Eu estou mais acelerado hoje porque já vimos a aula, eu estou recapitulando para chegar em um ponto mais avançado. Está claro? Tudo bem? Ah, mas a primeira aula é minha hoje, então você tem acesso às outras aulas, pode acessar as aulas passadas para você assistir essa aula com mais detalhes. Então, o tema, a sociedade contemporânea e a revolução tecnológica, caminhos para promover a inclusão digital no Brasil. Aqui está o texto, não é? Então, o texto tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro e o quarto. 4 parágrafos, certo? 4 parágrafos. Aí vamos lá. O texto diz, não é? A estrutura diz que nós não devemos escrever título, então não escreva título, não é necessário produzir título na dissertação do Enem. O que é que eu escrevo então em cima? Nada. Eu posso escrever a frase do tema? Não, não escreva a frase do tema. O tema não é título. O tema é para você saber o assunto sobre o qual você vai escrever. Então, o tema, ele não é título, não escreva a frase do tema. Na linha 1 da folha de redação, escreva o quê? Já começa o teu parágrafo de proposição na linha 1. O parágrafo de introdução começa na linha 1. Eu posso deixar uma linha em branco? Não, não, gente, não deixa a linha em branco. Eu posso deixar 2 linhas em branco? Não. Começa a redação na primeira linha, começa o parágrafo de introdução, que é a proposição, na linha 1. Tudo bem? Não escreva título, não escreva o tema como se fosse título. Em todos esses aspectos, os estudantes perdem nota. Então, eu estou aqui orientando você para não perder nota. Tudo bem? Não perca nota por esses erros, que são erros simples, erros totalmente possíveis de você não cometê-los. Então, não cometa. Tudo bem? Não cometa. Não escreva título. Aí, aqui está o texto, não é? Então, a gente já começa o texto na linha 1, lembrando novamente, de novo, né? Eu não estou lendo o texto porque já li, já expliquei detalhe por detalhe em aulas passadas. Estou aqui recapitulando, está bem? Recapitulando. Então, aqui está o parágrafo 1. Você já começa o texto, a folha, na linha 1. Então, não escreva título. Aí é obrigatório distanciar o início de cada parágrafo da margem. Então, cada início de parágrafo da margem é obrigatório ter um distanciamento de 1 a 2 centímetros. Tudo bem? Então, você não pode fazer isso aqui, olha, começar o parágrafo colado na margem. Não pode. Então, não pode começar o parágrafo colado na margem, mesmo que você escreva a letra maiúscula. Então, qual é o detalhe? Qual é a regra? Distanciar o início, a linha inicial de cada parágrafo tem que distanciar de 1 a 2 centímetros. Então, tá aqui, olha, tem que ter esse distanciamento, certo? Não pode colar, tem que distanciar, está claro? Tem que distanciar, obrigatório. Se não distanciar, perde 80 pontos. 80 pontos. Só por isso? É, meu amigo, só por isso. Para você ver que é um erro simples demais para perder tanta nota. Então, distancia
cada início de parágrafo para não perder 80 pontos em toda a redação. Aí a paragrafação, não é? Ela vai distribuir as linhas em todos os parágrafos, tudo bem? Nós já vimos que o parágrafo de introdução ele deve ter de 4 a 6 linhas, já vimos isso, parágrafo de proposição de 4 a 6 linhas. Os parágrafos de argumentações devem ter um total de linhas superior à soma das linhas da introdução com as da conclusão, tudo bem? E a conclusão de 5 a 8 linhas. Esta é a distribuição de linhas de acordo com as regras da correção do Enem. Então, fica assim, olha, proposição de 4 a 6 linhas, os 2 parágrafos de argumentações juntos devem apresentar um total superior de linhas que seja superior à soma do parágrafo de proposição, que é P, mais o parágrafo de conclusão, que é C. Então, é um total superior à soma das linhas da proposição com as linhas da conclusão. E a conclusão é de 5 a 8 linhas. Aí vimos aqui que esse texto, né? Aqui está o texto, certo? Esse texto, que é um texto modelo que nós apresentamos, ele tem aqui 6 linhas no parágrafo de introdução. Ele está totalmente aqui, olha, porque ele está pequeno? Porque ele está exatamente dentro da sua formatação original. Então aqui eu digitalizei na formatação original e ele ficou assim, dessa forma, tudo bem? Então, nessa forma, ele tem, de fato, 6 linhas no parágrafo de proposição. E está de acordo porque a regra diz, tá aqui, ó, tem 6 linhas, a regra diz que é entre 4 a 6, então ele está dentro do parâmetro de limite das linhas. Aí o próximo parágrafo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 linhas no parágrafo 2º, que já é o parágrafo de argumentação. Então ele tem 8 linhas no parágrafo 2º, vamos ver quantas linhas há no parágrafo 3º. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no parágrafo 3º, 7 linhas. A regra diz que nos 2 parágrafos de argumentações, ele deve ter um total de linhas superior à soma das linhas da proposição com as da conclusão. Para sabermos se está superior, vamos ver quantas linhas há na conclusão desse texto. A conclusão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, certo? 6 linhas. Então, olha só, eu tenho 27 linhas ao todo, percebe? Se eu somar as linhas da proposição com a conclusão, olha só, proposição 6, conclusão 6, 12. Se eu somar as duas a argumentação do parágrafo, 8 mais 7, 15. Então, 15 é superior a 12. Perfeito, porque fala aqui que as linhas da argumentação devem ter um total superior à soma das linhas da argumentação, da proposição com a conclusão. Então, está de acordo aqui. 8 mais 7, eu estou somando, olha só, eu estou somando as duas aqui, olha, as duas quantidades da argumentação, certo? Estou somando as duas, 8 mais 7, 15, as 6 mais 6, 12, certo? Dá para você ver aqui, né? As 6 mais 6, 12, 15 é superior a 12. Então, perfeita linha de distribuição. E observa que aqui esse texto ele tem 27 linhas, 27 linhas, 27. Então, mas eu sempre escrevo 30. Não é recomendado escrever 30 linhas. O máximo de linhas são 30, então não escrevo o máximo. Já expliquei isso muitas vezes. Cansa a leitura do corretor. O corretor é um ser humano, ele não é máquina, cansa. Se você escrever 30 linhas, cansa. Então escreva 2 linhas a menos, 3 linhas a menos. Escreva, gente, é notável e é muito melhor. Você escreve um texto correto, completo, tranquilo e não vai cansar a leitura do corretor. E quando cansa, faz o quê? Ele pode corrigir, né, de forma diferenciada o meu texto. Ele é um ser humano. Eu sempre disse isso, né? Sempre digo para você entender, o corretor é um ser humano. Ele tem bem-estar, tem mal-estar, ele tem cansaço. Então, imagina a pessoa cansada, 10 dias, 11 dias de correção, abre o arquivo e está lá uma redação de 30 linhas. Ele vai olhar com desgosto. Então, esse desgosto pode comprometer na correção, ele pode corrigir com um pouquinho de raiva, certo? Mas está errado. Não, gente, ele é um ser humano. Entenda isso, se coloque no lugar da pessoa. Seja empático, viva a empatia. Não fique só cobrando, se coloque no lugar da pessoa.
Se você estivesse há 17 dias corrigindo 300 redações por dia, às 2 ou 3, 4 da madrugada, abrisse o arquivo, estava lá uma redação de 30 linhas, você ia olhar com gosto ou com desgosto? Claro que assim, com desgosto. Não fique só culpando o outro, não. Se coloque no lugar da pessoa, certo? Então, eu estou orientando, não escreva redações de 30 linhas. Mas eu sempre escrevi, então para, meu amigo, escreve menos, 28 linhas, certo? Eu estou aqui pedindo para você fazer isso, porque eu estou sabendo a razão pela qual eu estou pedindo. Então, confia no teu professor. É como um atleta que confia num técnico. Ah, eu vou fazer do meu jeito, faz e erra. Aí depois para corrigir só ano que vem. Então, não tem redação todo dia do Enem, tá? É uma vez por ano. Então, não vamos errar esse ano, vamos fazer certinho, de acordo. Tudo bem? Então, nesse caso, aqui, olha, 8 mais 7, né? 8 mais 7, 15. 15 linhas. Se eu somar as linhas da proposição com a conclusão, 6 mais 6, 12. Então, 15 é superior a 12. Então, está perfeito. Está aqui, ó, total superior. Então, perfeito. Então, a distribuição está perfeita aqui. A competência 3 trabalha exatamente a capacidade de você selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista coerente. Então, está aqui, né? Você tem aqui a citação do Steve Jobs, o cenário da tecnologia, certo? As criações que ele fez, a revolução tecnológica, a democratização do acesso à internet, a inclusão digital. Aí aqui cita Steve Jobs novamente, o que ele fez que revolucionou de fato a tecnologia, certo? Ele criou o smartphone com acesso direto à internet, então ele criou o computador pessoal, porque a gente tem hoje um computador pessoal mesmo. Quando você fala de computador há 20 anos, o computador era uma máquina pesada que você não tirava de casa, nem do escritório. Agora você carrega no bolso o computador, porque o telefone, o smartphone é um computador. Te dá acesso à internet, às redes sociais, pesquisas, inteligência artificial. Você tem tudo hoje. Então, é um computador pessoal, de fato. Está contigo, né? Onde você vai, ele está contigo, é o teu telefone. Então, parece que a gente tem uma inclusão digital, né? Mas não tem, certo? É isso que esse texto declara aqui. Então, o aspecto da democratização tecnológica, ele foi alcançado. Tem uma convicção aqui da cidadania. Aí cita Hannah Arendt no texto da garantia dos seus direitos como cidadão, quando a Hannah Arendt diz cidadania é o direito a ter direitos, porque na verdade, gente, cidadania é um dos aspectos mais argumentados na redação do Enem, cidadania. Então, sempre é bom a gente estar de olho na cidadania. Aí cita aqui no parágrafo 3, né, o alto custo dos dispositivos e até dos serviços de internet. Isso retira, dificulta a democratização da tecnologia. Como resultado desse problema, porque imbróglio é problema, é uma grande confusão. Nós temos no Brasil hoje cerca de 195 milhões de chips telefônicos ativos, mas mesmo assim o Brasil ocupa a 31ª posição no ranking mundial da internet inclusiva, uma pesquisa feita com 70 países em 2003, certo pelo Instagram Meta em parceria com a The Economist Intelligence. Isso porque foram 70 países. Não foram os 210 países que a ONU registra, foram só 70, e nestes 70 o Brasil estava na 31ª posição entre 70 países. Bem distante, não é, gente? 31ª, bem longe, porque foram só 70. Se fosse mais, estávamos mais longe. Aqui temos a reafirmação da tese, né, e a retomada argumentativa de Steve Jobs e de Hannah Arendt com o tema principal do texto. Então foi feita toda a condição do texto, né, da exigência. A competência 4, né, você tem que demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos e o correto processo argumentativo. Aí nós temos aqui a obrigatoriedade de usarmos os conectores coesivos intra dentro dos parágrafos e inter entre os parágrafos. É isso aí, Gabriel Matos. Muito bem. Levar a caneta Bic preta, é isso mesmo, e usar a tampa para distanciar o início de cada parágrafo. Correto. É só você colocar aquela partezinha, né, da tampa, né,
aquele marcadorzinho da tampa, aquele que engata no bolso. Aquele ali faz a distância certinho de 2 centímetros. Aí metade dele, 1 centímetro. Você coloca bem na folha, engata a parte que entra a caneta na folha, na beirada da folha e faz para frente. Vai dar certinho 2 centímetros. Essa é a técnica. Então, olha só, a técnica para você obedecer a distância da margem, para quem não conheceu essa técnica na aula que nós ministramos aqui. Então, olha só, nesse caso é obrigatório você usar os elementos intra, que são dentro dos parágrafos, e inter, entre os parágrafos coesivos, né, na redação. Aí, por exemplo, está aqui, olha, aí você tem dentro do parágrafo, no parágrafo aqui, olha, tem entretanto, apesar de, já que, certo? Lembrando que são, no mínimo, são quantos? No mínimo, são 2 por parágrafo, no mínimo, tá? Se o parágrafo for um parágrafo menor. Então, é ideal que sejam 3, 4. Aí, próximo parágrafo. Aqui, olha, tenho, por conseguinte, desse modo, nesse sentido, haja vista, para tanto, uma vez que eu já tenho 6 elementos coesivos. E esses elementos eles não podem ser repetidos. Quando você usa em um parágrafo, não pode mais usar em outro. Então, eles são únicos no texto. Usou é único, uso único. Por conseguinte, eu posso usar uma vez. No parágrafo, não, no texto todo, só uma vez. Só uma vez. Desse modo, só uma vez. Nesse sentido, só uma vez no texto todo. Tudo bem? Não importa o parágrafo em que eu escrever, só posso usar única vez, somente, única vez. Usei, se eu repetir, eu perco nota. Eu estou repetindo, não posso repetir. Aí o próximo parágrafo, está aqui, olha, eu tenho isso decorre, sendo assim, ainda que, ok? Aqui foram 3, né? Aí próximo, aí à vista disso, a partir de, assim como, dessarte. Então, aqui são os intraparágrafos, dentro dos parágrafos. Agora vamos ver os inter, que são entre. Então, no parágrafo de introdução não tem inter, porque inter é entre, e a introdução começa o texto, não há nada antes dela, da introdução, para ter uma necessidade de interparágrafo. Então, lembrando que no primeiro parágrafo não tem o conectivo interparágrafo, só tem a partir do segundo, terceiro e quarto, ou seja, só tem no segundo, terceiro e quarto, não tem no primeiro. Intraparágrafo deve ter nos parágrafos 1, 2, 3 e 4. Interparágrafo só nos parágrafos 2, 3 e 4, tudo bem? Parágrafo 2, tá ali, ó, com efeito. Então você começa o parágrafo com o conectivo, é obrigatório. E se eu começar, por exemplo, assim, olha, em 9 de janeiro de 2007, com efeito, não pode. Você começa com o conectivo, não pode começar de outra forma. Tem que começar com o conectivo. E se eu não quiser, vai perder nota, isso aqui é obrigatório começar com o conectivo para conectar o parágrafo anterior a este, certo? Então, em azul é o interparágrafo, entre os parágrafos. Em amarelo é o intra, dentro, inter, entre, intra, dentro. Então, você tem o conectivo entre o parágrafo, que é o inter, em azul e em amarelo, os intra, que são dentro do parágrafo. Aqui, olha, no parágrafo 3, outro sim, perfeito, está lá, outro sim, no parágrafo. E no próximo, no último parágrafo, em suma. Então você tem exatamente, olha só, você tem, certo? Você tem então os parágrafos, aqui, olha só. Você tem então o primeiro parágrafo com os 3 conectivos intra. O parágrafo 2, você tem 6 conectivos intra e mais o inter. No parágrafo 3, você tem 3 conectivos intra e mais o inter no azul. No parágrafo 4, você tem 4 conectivos intra e mais em suma no azul. Tudo bem? Então percebeu aí, né? Nesse caso, você tem todos os conectivos aqui usados. Essa redação, portanto, ela usou, não é? Ela usou, então, 3 conectivos inter
E usou, então, vamos só fazer a continha aqui rápida. Ela usou 3 aqui, com mais 6, 9. Estou com só os amarelos, tá? Conferir só os amarelos. Então, 3, mais 6, 9. Aí com mais 3, 12. Aí com mais 4, 16. Aí 16. Aí usou aqui, olha, usou um Inter 17, outro Inter 18, outro Inter 19. Ao todo, essa redação usou 19 conectivos coesivos, certo? Sendo 19, sendo, né, 16 intra e 3 inter. Lembrando que os inter são os azuis. Então, foram 16 intra nos 4 parágrafos, 3 no primeiro parágrafo, 6 no segundo, 3 no terceiro, 4 no quarto. Ao todo, 16. 16. E mais 3 que são os inter. Ao todo, 19. Tudo bem? Perfeito, uso 19. Vamos ver agora aqui, olha, vamos ver a competência 5, que é o que nós precisamos ver com mais interesse nessa aula. Eu fiz uma revisão para chegar aqui na competência 5. A competência 5, ela trabalha elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, na competência 5, eu devo elaborar a proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos. É necessário esse respeito. Se eu desrespeitar os direitos humanos, eu perco nota. Tudo bem? Eu preciso respeitar os direitos humanos. Então, olha só. A proposta de intervenção ela é obrigatória a presença na conclusão dos 5 elementos que compõem a proposta de intervenção. 5 elementos, tudo bem? 5 elementos que compõem a proposta de intervenção. Vamos então aqui agora, eu vou ler o parágrafo de conclusão para a gente ver a presença desses 5 elementos na aula de hoje. Olha aqui, olha, vou ler o parágrafo de conclusão do material que estamos trabalhando aqui nesta aula. Diz assim, acompanhando no slide aí. Em suma, medidas pontuais e recorrentes precisam ser efetivadas para promover uma genuína democratização do acesso da população brasileira à tecnologia. À vista disso, o Ministério da Economia, em coalizão com o Ministério do Planejamento, devem propor uma redução real nos valores finais dos dispositivos tecnológicos, a partir de abatimentos nos impostos sobre serviços, assim como no de renda, para que as grandes marcas e microempresas possam aderir a preços populares em seus produtos originais e nas revendas, concedendo melhorias para uma verdadeira modernização científico-intelectual do consumidor brasileiro. Dessart, os legados de Steve Jobs e de Hannah Arendt alcançarão a genuína cidadania pela revolução tecnológica inclusiva. O texto ele trata sobre essa temática da revolução tecnológica inclusiva. O texto diz que há uma revolução tecnológica, o tema diz isso, e como propor uma inclusão digital mediante a revolução tecnológica que há neste momento da nossa história. Você sabe que nós estamos vivendo uma grande revolução tecnológica, não é verdade? Se nós voltarmos 10 anos, nós não tínhamos o que temos hoje. 10 anos, gente. Se nós voltarmos na história 200 anos, e visitarmos o palácio mais rico, 200 anos na história passada, há 200 anos no caso, se nós visitássemos o palácio mais rico do planeta, né, fôssemos a uma realeza, por exemplo, a realeza inglesa, fôssemos no palácio de Buckingham, que é o palácio onde mora hoje o rei da Inglaterra, que é o rei Charles III, né? Antes era a rainha Elizabeth II, então hoje mora o rei Charles, a família real inglesa. Então, se nós fôssemos ao palácio de Buckingham,
há 200 anos ou 200 anos atrás, 200 anos, o palácio mais rico da Terra. Meu amigo, eles não tinham sequer um vaso sanitário. Não tinha. Não tinha um ventilador. Não tinha. O palácio mais rico não tinha um ventilador. Não tinha uma lâmpada elétrica. Nem pensavam em telefone, nem imaginavam um televisor, nem imaginavam um condicionador de ar, um ar-condicionado, nem imaginava um carro, não imaginava asfalto, não imaginava avião, não imaginava drone, não imaginava filmadora, não imaginava fotografia, nada disso eles tinham, coisas que são simples para nós hoje, uma foto, uma selfie. Há 200 anos, os mais ricos do mundo nem imaginavam, eles nem tinham como nem imaginavam. Então, nós tivemos um boom muito rápido, uma mudança muito rápida. A tecnologia realmente teve uma revolução, tivemos sim, muito rápida. Hoje nós temos muito acesso, não temos todo o acesso, não é? Não era tudo que se imaginava, porque quando se pensava no futuro, pensava nos carros voando, os telefones aqui, né? Telefone virtual, certo? Eu não precisava ter nada na mão, a própria mão já era o telefone, eu teclava na própria palma, eu teclava e falava aqui mesmo, né? Falava mentalmente. Os óculos, raio-x. Então a gente pensava muitas coisas, não temos ainda tudo isso, mas temos muita inovação, muita tecnologia, muito avanço, perfeito? Muito avanço. Então, apesar de todos esses avanços, o Brasil ainda não tem uma inclusão digital. Muitas pessoas estão fora do acesso. A pesquisa aqui, citada neste texto, diz que o Brasil, entre 70 países, está na 31ª posição no ranking da internet inclusiva. Então, nós temos mais de 195 milhões de chips ativos, de acordo com o próprio texto aqui, e ainda assim estamos na 31ª posição da internet inclusiva. É um problema bem grave. Sendo assim, olha só, vamos ver quais são os 5 elementos da proposta de intervenção. Eu vou começar hoje e na aula que vem a gente vai trabalhar de forma aprofundada esses materiais, certo? Olha só, a proposta ela é marcada por 5 elementos, 5 elementos. Nós temos um elemento chamado de agente. Agente é aquele que vai realizar a ação. Nós temos a própria ação, que é o que será feito, o que vai ser feito. Nós temos o modo meio, que é a maneira pela qual a ação será realizada. Nós temos o efeito, que é o resultado. E temos o detalhamento, que é uma explicação mais pormenorizada. Tudo bem? Então, eu tenho o agente, esses são os 5 elementos. Agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento. Os 5 elementos. Na pontuação da competência 5, cada um destes 5 elementos vale 40 pontos. Olha só, se eu faço uma proposta de intervenção, aí o corretor percebe que eu fiz um agente, 40 pontos. Aí eu tenho uma ação, mais 40, 80. Eu fiz o modo pelo qual a ação será realizada, mais 80, 120. Eu fiz o efeito, mais 80, 160. E eu detalhei dos elementos aqui, olha. Expliquei mais 40, 200. Então, 40, 80, 120, 160, 200. Cada um vale 40 pontos. Se eu faço 4 elementos, 160. Se eu faço 3, 120. Se eu escrevo 2, 80. Se eu escrevo 1, 40. Então a decisão é minha. Professor, como é que eu faço para tirar 200 pontos na competência 5? Escreva os 5 elementos. Correto? Escreva os 5. Se eu escrever só 4, 40 pontos por elemento. Só 4, 160 pontos. Se eu escrever só 3, 120 pontos. Entendeu aí? Então, são 40 pontos por elemento. Aí é você que escolhe. Eu quero 200 pontos. Então, eu escrevo os 5 para você pontuar 200 pontos. Tudo bem? Quem é o agente? O agente é quem vai fazer. Olha aí para você entender, tudo bem? Então, quem vai fazer? Alguma coisa, ele tem um problema para resolver. Existe um problema. Toda proposta temática tem um problema. Então, há um problema para resolver. Quem vai fazer?
quem vai fazer. Então, quem é o agente? Quem é o agente, tudo bem? Quem vai fazer? Vamos ao texto. Temos um problema que é a internet inclusiva. O Brasil não tem a inclusão digital 100%. Apesar de termos uma revolução tecnológica, mas não há a inclusão digital em 100% da população. Nós estamos na 31ª posição, lá distante. Então, como fazer para termos essa, né, essa condição aqui, essa condição de inclusão? Ela vai ser trabalhada da seguinte forma, a condição de inclusão. Vai ser assim, olha. Então, o primeiro elemento é quem vai fazer. Quem vai fazer? Isso, Alineu, a proposta de intervenção, ela é a conclusão, tudo bem? Você conclui fazendo a proposta de intervenção. O que eu escrevo na conclusão? A proposta de intervenção. Ela aparece lá. Perfeito, Alineu? Respondido? Então, olha só, se eu tenho um problema relacionado à revolução tecnológica e à inclusão digital no Brasil, que ainda não está de acordo. Então, quem pode ajudar, quem pode promover uma mudança nesse cenário? Nessa proposta aqui, quem vai ser? Quem? O Ministério da Economia em coalizão com o Ministério do Planejamento. Coalizão quer dizer união, ou seja, o Ministério da Economia em união ao Ministério do Planejamento. Então, o Ministério da Economia, em coalizão com o do Planejamento, vai ser o agente, certo? Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Então, tá aqui, olha, a proposta tem o agente. Tá aqui, olha, tá escrito no texto, na conclusão, o agente. 40 pontos. O corretor vai olhar, ele vai procurar. Quem é o agente? Ah, tá aqui, ó, é o Ministério da Economia. Ok, 40 pontos garantidos. Agora vamos ver. O que é a ação? A ação é o que será feito, correto? O agente, quem vai fazer? Quem vai fazer? Já vimos quem. A ação, o que será feito? Quem vai fazer? O agente. O que será feito? A ação. Então, se eu sei que o Ministério da Economia é o agente, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer é a ação. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui, ó. Devem propor quem? O Ministério da Economia em coalizão com o do Planejamento. Devem propor uma redução real nos valores finais dos dispositivos tecnológicos. De acordo com a solução aqui desse texto, por que no Brasil não ocorre uma revolução tecnológica pela inclusão digital? Porque os dispositivos custam muito caro, gente. Por exemplo, olha, a Apple está lançando agora o iPhone 17 Pro Max, certo? O iPhone 17 Pro Max, ele está custando hoje o quê? Em torno de quantos? Vamos ver se meu assessor aqui do estúdio me informa. 14 mil, é isso? Será, né? Coloca na tela para mim aqui quanto? 14 mil? 13? 12? Perfeito, aqui, perfeito, olha só. Um iPhone Pro Max 17, 13 mil reais. 13 mil. Seja sincero comigo, é um valor acessível? Não, gente, não é. A maioria da população vive de Bolsa Família. Eu falo a maioria porque são 53%. As pesquisas indicam isso. 53% a 57%. O IBGE está mascarando aí para nós, porque são dados do IBGE. Então, de 53% a 57% da população brasileira vive de Bolsa Família, de assistencialismo. Perfeito? Que imagina tirar 13 mil reais para comprar um iPhone 17 Pro Max. É o sonho de pessoas? Sim. Quem é que não teria vontade de ter um iPhone Pro Max 17? É um sonho, é uma máquina lindíssima, certo? É uma máquina perfeita. Entretanto, o acesso a esse texto, ele está mostrando aqui, olha, existe um problema para a inclusão digital. Se hoje o smartphone, porque não é celular, tá? A gente fala errado. Celular já é passado, não é mais celular, é telefone ou smartphone. É como chamar, por exemplo, ficha. Ah, a ficha caiu. Não tem mais ficha, agora é unidade. Porque os telefones não usam mais fichas. Antigamente, ficha. Agora são unidades, são créditos. Então a gente fica falando errado no passado, né?
eu estou a todo vapor. Vapor já é passado. Hoje a energia é nuclear, é atômica. Então, como é que está o estudo hoje? Está nuclear, não está mais a todo vapor. A todo vapor era 20 por hora, lá no começo das primeiras máquinas. Então a gente fica muito no passado, a gente tem que se atualizar. Então não é mais celular, não fale errado, não é mais celular. Celular foi a primeira tecnologia, eram células, não usa mais. Passou, agora é telefone ou, o mais ideal, smartphone, porque smart dá acesso à internet. É um fone com acesso à internet, smartphone. Esse é o nome correto. Se você escrever na sua redação, é smartphone. Tudo bem? Então, olha só. Aí, o smartphone hoje é o nosso computador pessoal, mas para eu ter um smartphone, se eu for comprar, por exemplo, um Samsung S25 Ultra, dá 12, 14 mil também nessa faixa. Um iPhone Pro Max, né? 17, 13 mil reais. Então, nessa faixa de 14, 13, 12 mil reais, nessa faixa. Então, por isso, não temos uma inclusão digital, porque, claro, as pessoas querem o melhor. É lógico, é merecido nós queremos o melhor. Então, falta esse acesso. A proposta de intervenção aqui, veja bem, é uma proposta de intervenção. Existe um problema. O que é que eu vou propor para intervir a respeito desse problema? Por isso é uma proposta de intervenção. Qual é a minha ideia para resolver o problema? Esse texto aqui pensou na seguinte proposta: o Ministério da Economia, em parceria com o Ministério do Planejamento, a coalizão dos dois, os dois, certo? Devem propor uma redução real nos valores finais dos dispositivos tecnológicos. Dispositivos são tablets, smartphones, tudo bem? Próprios notebooks, não é? Então, uma proposta desses valores. Então, é uma proposta de melhorar o acesso. Então, essa é uma ação. Eu tenho um agente, é o Ministério da Economia, em coalizão, que é parceria com o Ministério do Planejamento. É o agente. Qual é a ação? Propor uma redução no valor dos dispositivos. Perfeito? O modo e o meio. O que é o modo e o meio? É como fazer. Quem vai fazer? O agente. O que vai fazer? A ação. A maneira pela qual será feita é o modo meio, é a maneira, o modo, certo? Como fazer é o modo meio. Então, como fazer essa proposta de redução? Aqui, olha, concedendo melhorias para uma verdadeira modernização científico-intelectual do consumidor. Então, nós temos aqui, certo, o modo meio, vai conceder melhorias. O efeito, o que é o efeito? O efeito é o resultado. Qual é o resultado? Eu tenho o agente, eu tenho a ação, a maneira pela qual será feita, o agente quem vai fazer, a ação, o que será feito, o modo meio, como será feito. O efeito, qual o resultado? Então está aqui, olha, qual o resultado? O resultado é que, finalmente, os legados de Steve Jobs, as criações dele, né, que revolucionaram, porque, na verdade, Steve Jobs, foi quem revolucionou tecnologicamente, smartphone, notebook, tablet, criação do Steve Jobs. Então, ele que criou isso tudo, certo? Eu estou usando um tablet aqui, olha. Ok, olha só, está um tablet aqui, certo? Aqui um tablet. Touchscreen e tudo mais. Isso tudo foi criação do Steve Jobs. Outras marcas criam tablets hoje, mas ele que criou. O tablet foi criação da Apple. A Samsung tem tablet, outras marcas têm tablet, mas foi criação do Steve Jobs. Então, ele deixou um legado na revolução tecnológica. Não dá para falar de revolução tecnológica sem falar dele, Steve Jobs. Perfeito? Então, olha só. Aí, Hannah Arendt, que trata da cidadania. Aí, esse é o efeito, né? O detalhamento. O detalhamento é uma explicação. Então, você tem 4 itens obrigatórios. É o agente, que é quem, a ação, que é o que será feito, o modo meio, como será feito, o efeito, qual o resultado. Tudo bem? Agente, quem vai fazer. A ação, o que será feito. O modo, como será feito. O efeito, qual o resultado. O detalhamento, ele vai fazer a explicação
Só que explicação do quê? Vai ter que explicar um dos 4. Aí a Banca Sebrasp, anota aí, a Banca Sebrasp, antes da Sebrasp, quem trabalhava a correção do Enem era a FGV. A FGV permitia que você explicasse qualquer um dos 4. Qual 4? Ou explicasse o agente, ou explicasse a ação, ou explicasse o modo, ou o efeito. Podia explicar um dos 4. Para a Banca Sebrasp, você é obrigado a explicar a ação. Então anote aí, tá? O Enem, anote aí o Enem 2025, anote aí, o Enem 2025 obriga que o detalhamento seja vinculado à ação. O Enem 2025 obriga que o detalhamento seja vinculado à ação, vírgula, explicando-a. Repetindo, o Enem, anote aí, 2025 obriga que o detalhamento seja vinculado à ação. Aí grifa detalhamento, grifa ação, vírgula, explicando-a. Então, se o detalhamento é uma explicação, ponto parágrafo, lá no seu... Eu vou repetir para finalizar. O Enem 2025 obriga que o detalhamento seja vinculado à ação, vírgula, explicando-a, ponto parágrafo. Ok? Então, você é obrigado a detalhar a ação. Antes, você podia detalhar o agente, detalhava o modo, detalhava o efeito. Agora, a Sebrasp, que é a banca que corrige a redação do Enem, ela obriga que o detalhamento seja vinculado à ação. Você só pode detalhar a ação. Se não detalhar a ação, vai invalidar o elemento. Aí vai perder 40 pontos. Então, sendo assim, eu vou explicar. Olha só, eu posso explicar o agente, a ação, o modo meio ou efeito. Não posso, certo? Eu poderia antes, repetindo, né? Antes, só para entender aqui, eu poderia explicar o agente, a ação, ou o modo meio ou efeito. A Banca Sebrasp exige que eu explique quem? A ação, correto? Então, guardou aí, a Banca Sebrasp exige que eu explique a ação. Então, eu só posso explicar a ação. Aí vamos lá, está aqui a ação, olha. Então, agora eu vou explicar a ação. Como é que eu vou propor essa redução real nos valores finais dos dispositivos tecnológicos? Como é que eu vou propor isso? Está aqui, olha. A partir de abatimentos nos impostos sobre serviços, assim como no de renda, para que as grandes marcas e microempresas possam aderir a preços populares em seus produtos originais e nas revendas. É isso. Então está aqui, olha. Aí você tem em azul o agente, é quem? O Ministério da Economia com o Ministério do Planejamento, em azul. Em verde, você tem a ação. Em amarelo, você tem o modo, o meio. Em roseo, você tem o efeito. E em laranja, você tem o detalhamento. Você tem ação, agente, modo meio, efeito, detalhamento. Cada um 200 pontos. Viu aí, Alianeu? Alianeu, tá vendo aí? Então, a conclusão é a proposta de intervenção. Entendeu, Alianeu? Coloca aí só para ver, ok, só para ver se você entendeu. Então, o que eu escrevo na conclusão? Você escreve a proposta de intervenção. Você apresenta o agente, a ação, o modo, o meio, o efeito e o detalhamento. Correto, Alianeu? Só coloca para mim aí, ok, se você entendeu, por favor. Então, nesse caso, tá aqui, olha. Então, você tem, certo? Você tem o agente, olha aí, ó, o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Tá aqui os 5 elementos apresentados. Ok, né, Eleneu? Perfeito, entendeu. Muito bom. Todos vocês também entenderam? Todos entenderam? A gente vai finalizar nossa aula, então, por hoje, tudo bem? Na próxima aula eu vou explicar com mais detalhes esse processo da proposta de intervenção. Vamos dar mais detalhes. Então, por hoje, ficamos por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe sua preparação. Hoje são 7 de outubro. Estamos perto, hein? Daqui a pouco vai ficar um mês só para a prova do Enem. Então, a prova é dia 9 de novembro. Então, fique firme aí conosco. Sou o professor Wirley. Esta foi a nossa aula de redação, hoje, 7 de setembro. Forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima aula.
Marcione também entendeu. Que bom, Marcione. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.